Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Pode Já, o podcast de Jaraguá para o Mundo, podcast para empreendedores, pessoas que fazem negócios, gestores, diretores. E hoje estamos aqui com uma temática que a gente gosta muito, que é contar boas histórias de empresas que estão fazendo acontecer na nossa região aqui de Santa Catarina. Então, hoje estamos aqui, eu, Thiago Schultz e Gabriele, os co-hosts do podcast, com dois super convidados de uma empresa que tem uma história linda. Gabi, apresenta pra gente os nossos convidados de hoje e de onde eles são. Fala pessoal, hoje a gente está com dois convidados de peso aqui. Nós estamos com a Thalita Beber, ela é diretora de negócios na KWB Comunicação. Ela tem 23 anos de experiência na área de comunicação e marketing, atua também como presidente do Conselho Administrativo do Novale Hub e ela é diretora conselheira na CDL de Jaraguá do Sul. Thalita, seja muito bem-vinda ao Pode Já. Olá, gente! Que honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sei que vai ser um bate-papo super legal, descontraído, que a gente vai se divertir muito. Estamos aqui para realmente conversar sobre esse universo da comunicação e nossas experiências enquanto empreendedor, que eu acho que é muito legal. Então, é uma honra. Muito obrigada pelo convite, Thiago e Gabi. Obrigada. Muito obrigado. E para quem já está assistindo, já teve um spoiler, né? Que a gente tem também aqui ao lado da Thali, o Rafael. E eu não vou conseguir pronunciar o teu sobrenome, Rafa, peço desculpas, tentei antes. Mas ele é diretor de criação também na KWB Comunicação. Ele tem 28 anos de experiência na área e atua também como vice-coordenador de comunicação no núcleo da Assiges. Rafa, seja muito bem-vindo ao Pode Já. Obrigado. É uma satisfação muito grande estar aqui presente no Pode Já. E vamos contar histórias aí, vamos fazer acontecer. Exatamente. Muito bom. Então eu vou fazer só dois avisos muito rápidos aqui. O primeiro é o do nosso parceiro oficial do podcast Pode Já, o RP OMIE. A unidade aqui de Jaraguá do Sul está aí disposta para atender quem tem problemas de gestão, que está preenchendo muita planilha, que se incomoda porque o sistema acaba não funcionando como ele precisa. Tem um link aqui embaixo, um QR Code aqui no nosso vídeo, para você pedir uma apresentação do OMIE. Eu sempre falo, uma apresentação não custa nada, em 20 minutinhos você conhece, você pode ver alguma coisa que você não tem hoje, você pode ter uma ideia. Então sempre vale a pena pedir uma apresentação do RP oficial aqui do podcast Pode Já. Exatamente. A OMIE. A gente também, né, o último episódio foi falando com o Lucas da OMIE, aqui da unidade de Jaraguá do Sul, apresentando, falando mais sobre RP, para vocês também entenderem esse mundo, né, de sistemas e como é as funcionalidades dele. Então, para quem tem dúvidas ainda se realmente precisa de um RP ou não, também temos acesso ao nosso último episódio. E quem ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, é muito importante pra gente. E também acompanha a gente tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify e também no Instagram. A gente tem bastante corte, bastante material legal por lá. Então hoje a gente vai contar a história da KWB, me desculpe. Hoje a gente vai contar a história da KWB, uma agência de comunicação muito conhecida aqui na região, tem muita influência. Vocês têm uma história de vida já com a empresa, não é uma história de brincadeira, são mais de 25 anos. Eu falo, tenho de idade 28, imagine como é que é, e já digo que tem um pouquinho de história para contar, imagina vocês. Então hoje, conta pra gente, como é que começou a KWB, o que ela começou para fazer. Qual de vocês dois que quiser começar a contar essa história tá à vontade agora. Na verdade, eu também já entrei, né, na agência quando a KWB já existia, né? Mas assim, a história um pouquinho, quando eu entrei, né, eram outros sócios, né? Na verdade, era o seu Bibi Couba, que era o pai da Kátia, que hoje também é sócia da agência, né? A Kátia Couba, junto com o Everson Borges, que também era um dos sócios. A KWB, inclusive o nome KWB na época era K de Couba, W de Wilson, que era o nome do Bibi, né? O nome do pai da Kátia, e Boris, o sobrenome do outro sócio, né? Então por isso KWB, né? E aí
Quando eu entrei lá, ainda existiam, na verdade, eram os 3 sócios que estavam lá, na verdade, né? A Kátia também já estava trabalhando lá, e a agência já tinha praticamente 6 anos, né? 5 para 6 anos. Na época, até há um tempo atrás, eu tinha levado meu portfólio lá para a KWB, e a KWB antes era em outra localização, ela ficava, para quem não sabe mais ou menos, ela ficava ali, acho que é Procópio Gomes, Bem no centro, próximo então. da verdureira da Raquel ali. Ponto central. Isso. Na época não me encaixou e tal. E um tempo depois eu acabei saindo da agência que eu trabalhava, né, de uma outra agência, que eu já trabalhava há 3 anos e pouco, quase 4. E voltei lá para apresentar novamente o currículo. Daí a KWB já era onde ela se localiza hoje, né, que é na Max Nicolau William Schmidt, vou fazer meu jabá aqui, né, número 200, que fica ali na Vila Lense. E aí lá deu certo, com o diretor de arte, né? Ah, já pegando Isso, direção já de entrando arte. como direção de arte. Boa. E trabalhava na época acho que umas 5, 6 pessoas, né? Daí trabalhava a Kátia, o pai. O pai, na verdade, né, o seu Bibi só aparecia lá final de semana, né? Mais na sexta-feira. Até a Thalita deve ter umas histórias do seu Bibi também para contar ali. Eu acho né? muito legal essa parte de contar umas histórias. E daí ele vinha na sexta-feira só, né? Depois, logo 2 anos depois, exatamente 2 anos mais ou menos, a Thalita entrou. Na verdade, tem até uma história que é mais interessante, que é a seguinte: quando um dos sócios saiu, né? Que foi o Everson que saiu, e ele estava assim, deu um atritozinho e tal, e ele ficou um pouco chateado e tal. Ele disse, vou sair, não sei o que, vai. E aí ele saiu e acabou saindo uma turma junto. E aí a gente acabou ficando em 3 pessoas. Abriram outra agência, uma concorrente? Pior que foi. Pior que foi. Né? E aí a gente acabou ficando só 3 pessoas. Né? Então ficou eu, a Kátia e mais uma pessoa só, que é o Ricardo 3, talvez alguém de vocês conheça. Né? Não conheço, cara. E aí a gente chegou assim, e agora? Pô, estamos só em 3 aqui, e o que nós vamos fazer? Vamos fechar? Eu disse, não, nada disso. Vamos vender. Vamos trocar, vamos embora. Né? 3 pessoas e começou de novo. Foi indo e foi. Aí a Thalita entrou. Aí já chamei o meu pai também para trabalhar um tempo. Aí a Thalita entrou, inclusive foi entrevistada pelo meu pai na época. Né? Eu, na verdade, conhecia a Thalita indo para a faculdade. Não, mas eu só quero contar um pouquinho a minha história, porque quando eu estava decidindo que faculdade que eu ia fazer, eu estava bem na dúvida se eu ia para a parte de administração e comunicação. Eu estava bem na dúvida qual das áreas que eu ia. E aí eu fiz um teste vocacional para verificar, e assim, deu 80% meu viés para comunicação. Tipo assim, todo. E eu estava... meu objetivo seria muito mais pro administrativo, ver só como são as coisas, né? Então, por isso que é legal também essa questão do teste. E na época eles precisavam de uma recepcionista pra agência. Eu tava começando a faculdade, enfim, e eles precisavam de uma recepcionista, e eu larguei tudo que eu tinha e fui realmente ser recepcionista. Só que como a agência era pequena, e na época a gente era um birô, né? A gente era um birô de produção de catálogo, porque assim, hoje em dia a gente fala isso, até as pessoas estranham, mas antigamente, quando a KWB nasceu, ela nasceu no mundo offline, ela não nasceu no mundo online. Então, quando às vezes alguns clientes perguntam pra gente, mas vocês nasceram na era online? Não, porque a gente nasceu antes, Tem né? 25 anos, a internet Cara, no Brasil não tinha internet, cara. Não tinha, entende? não existia isso. Então nasceram fazendo catálogo mais pro têxtil, então, focado. Vários segmentos, assim, mas assim, a gente era um birô realmente de produção de catálogo, de produção de material gráfico, né, para vários segmentos. Muito focado no design, então, com bastante força no design. Isso. E então, assim, era isso. Pra vocês terem noção, antigamente a gente, pra mandar uma autorização pra gráfica, a gente tinha que mandar via fax. Nossa. Teve casos de. Até lá, né? Eu ia falar o que é fax, na verdade. Né? E aí eu fui pra agência, então, trabalhando na recepção, eu falo com muito orgulho que eu fui a recepcionista que mais ficou tempo na agência. Só que eu nunca olhei a recepção como uma barreira pra conseguir o que eu queria. Eu sempre olhei como uma oportunidade de eu estar conectada com toda a agência, de estar envolvida com todo o processo.
E me incomodava muito que a agência não tinha contratos ainda. A agência fazia trabalho pontual. Tipo, o Thiago pedia, fazia um faturamento para o Thiago. Que eram umas né? peças, né? A Gabi Você faz uma pedia, coisinha aqui, uma coisinha e a gente não tinha um fluxo financeiro aí constante, né? Isso E como me é que incomodava. seria para contratar novas pessoas, planejamento todo, era Porque a gente muito não tinha uma difícil. segurança, né? Claro que assim, na época, quando eu entrei, tinham grandes clientes, então o volume de trabalho, tem que afirmar também, a gente tinha um volume bem grande, só que assim, faturava, recebia, E não a hora tinha que ele aquele... queria cortar, ele cortava. E eu falei, eu posso tentar fazer uma prospecção em um cliente? Aí eu lembro que o Rafa tinha 19, sei lá, 20 anos na época. Aí eu cheguei e o Rafa e a Kátia meio que olharam. Aí eu lembro que o Rafa falou assim, tá, então assim, ó, vai lá, compra um terno e vai de óculos de grau, mesmo sem usar, pra parecer um pouco mais velha. Eles não colocaram fé nenhuma, assim, que eu ia... Que era uma menina, né? Uma pirralha, né? Novinha, Uma assim. pirralha. É. E eu fui muito determinada, eu estudei todo o cliente antes que eu fui, e esse cliente é um cliente que, assim, eu tenho uma grande admiração e apreço, e era uma grande empresa na Tá com época. vocês até hoje ainda. Já vou explicar a história. A história é É legal. a história A história legal. é mais legal A do que tu história pensa. E era um cliente grande, então por isso que eles acharam estranho. E eu fui no cliente, mas eu fui tão determinada, tão focada. E naquele momento aí a recepção ficou sem ninguém. Não é que eu mudei de cargo, eu tava ainda na recepção fazendo financeiro, produção, atendendo telefone, e eu fui fazer uma experiência. Quando eu voltei com a conta, o contrato. Eu não sei se aquele dia foi uma coisa de Deus me ajudando no processo, mas eu fui tão determinada, porque eu sempre fui muito determinada. Assim, muito, 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 assim. Então eu não fui despreparada, eu sabia que eu era, mas acho que o cliente se surpreendeu com a minha postura e o que eu falei. Como eu ia entregar, eu não sabia ainda. Mas eu estudei bastante e aí voltei com a conta. Mas vocês acham que aí eu saí da recepção? Não. Eu fiquei na recepção, aí fazendo todas as outras tarefas e atendendo alguns clientes. Então, isso fez com que se desenvolvesse, sabe? E falando desse cliente, ele ficou com a gente durante uns 15 anos na agência. Depois, aí teve um período que ele saiu para ter uma nova experiência e recentemente ele voltou novamente. Olha Então, só. pra que coisa gente, boa. assim, realmente é algo muito especial. Uhum. Show de bola, né? É uma indústria grande. Isso tem bastante aqui na nossa cidade, né? Muitas indústrias trabalham com vocês. Eu já tive em algumas já que trabalham com a KWB. E muito bonitos os materiais de vocês, muito bons. Ai, obrigada. E sobre a história, toda a história de empresa, falando principalmente de uma empresa de 25 anos, ela tem vários altos e baixos, vários momentos, né? Vocês lembram em algum momento que a KWB passou por uma dificuldade nesse período? Quais foram os piores anos? Vamos falar. Depois a gente fala dos melhores, mas vamos falar dos piores, que a gente gosta de ensinar um pouquinho o empreendedor a passar pelas dificuldades e também dar uma esperança para ele que, cara, não tem fim. Às vezes você consegue passar por cima das dificuldades. Vocês passaram por dificuldades dentro da agência? Teve um momento que vocês pensaram assim, não, realmente a gente cresceu sempre teve graças a Deus não aconteceu nada que a gente achou que seria um risco para nossa empresa. Primeiro tu falar, Rafa. Assim, dos acontecimentos foi esse que eu comentei há pouco, né? Em relação à agência que acabamos ficando só em 3 pessoas. Aí depois também foi bastante, como é que eu vou dizer, pesado, porque a gente ficou um bom tempo trabalhando com 5 pessoas apenas, né? Então ficava ali uma parte conseguindo sobreviver e a outra parte do semestre empurrando com tudo que dá. Mas né? se eu puder até complementar o que acontece, né? A KWB, quando começou, eram poucas agências. Eram 2 agências. Foi a CMC, foi a primeira agência de publicidade da nossa região. E a KWB, acho que foi depois de 2 anos. Hoje a CMC já não trabalha mais dentro desse foco, né? Então hoje a gente é a agência mais antiga, né? E no começo, quando a gente começou o trabalho, o nosso grande desafio é que as empresas, como elas não trabalhavam com agência, elas quase não comunicavam, gente. Assim, pode parecer uma coisa meia estranha, mas elas faziam do seu jeito. O que acontece? Aí algumas empresas da nossa região começaram a ver a oportunidade de contratar agências, e aí os concorrentes começaram a observar a questão da comunicação que estava diferente, que tinha um destaque maior, que era mais falado.
E aí começou realmente esse trabalho das agências começarem a se evidenciar mais, mas o que acontece? Ainda se tinha o conceito que agências de fora, elas eram melhores do que as agências daqui, né? Então, esse teve toda uma quebra de paradigmas que a gente teve que ter para a gente começar a mostrar a qualidade que a gente tinha, o profissionalismo e a experiência, né? E em relação a essa questão de altos e baixos, muitas vezes, principalmente quando está com problema econômico, cai diretamente na nossa área. Graças a Deus, assim, a gente vê que nos últimos 5 anos, isso vem reduzindo consideravelmente. As empresas começaram a entender que no momento de baixa, a gente tem que comunicar, ou a gente tem que se evidenciar, a gente tem que trabalhar diferente. E hoje em dia, a vendas e comunicação e marketing estão muito ligadas. Antigamente eram setores diferentes, hoje elas estão extremamente conectadas. Então, hoje os gestores, eles sabem que para eles venderem mais, eles têm que trabalhar com a parte de comunicação integrada. Eu acho que a gente já subiu um degrau ali importante, né, de relevância para as empresas. Uma maturidade do mercado, né? Exatamente, uma relevância em relação a isso. Mas com certeza, vários altos e baixos, assim. E isso faz parte, eu acho que a gente tem que se revolucionar. Um dos casos também foi o próprio KWB Insights, que a gente fez para a gente conseguir, já é a 2ª edição, para a gente conseguir também nos posicionar e também mostrar essa forma arrojada que a gente trabalha, porque como consequência a gente consegue evidenciar nossa marca cada vez mais, né? E aí eu tive um feedback muito positivo do KWB Insights, não consegui ir, estava fora, estava viajando, mas o mercado falou muito bem do evento de vocês. O pessoal que conhece, tive a oportunidade de conversar sobre isso, sobre eventos da cidade, e falaram que foi, sem dúvida, um dos melhores eventos que já aconteceram na nossa região. Então, seja também símbolo de orgulho para a KWB, porque conseguiram trazer gente de muito peso, né? Pessoas de muito peso, né? Gente um deles é o Keizo, né? Isso, o Keizo é um amorzinho particular meu, que eu tenho como um seguidor. Eu falei pro Thiago, olha, vai estar o Keizo. E, enfim, a gente acabou não conseguindo encaixar agendas, né? Foi triste pra mim vendo eu não estar ali com o Keizo, mas foi algo que vocês trouxeram, uma pessoa de renome para a cidade, então também chama muita atenção e é algo que traz ainda mais para Jaraguá essa oportunidade de crescimento, né? E é legal também a gente destacar que a KWB ela passou por diversas mudanças e revoluções, né? Tu falou ali que vocês já estão se antenando muito, inclusive trazendo para o evento de vocês palestrantes para falar sobre inteligência artificial, mas até no off a gente estava conversando, é legal falar que a KWB começou antes da internet, praticamente, né? Então, vocês passaram por essa revolução, por essa introdução da internet e essas redes sociais nas empresas, como a gente está falando do TikTok, eu acredito que também teve essa barreira inicial no Instagram, no WhatsApp, qualquer outro. E se vocês quiserem comentar um pouco pra gente como que foi essa passagem para a agência, de sair de tudo físico, para talvez agora a gente, pelo menos eu como trabalhava com vendas, eu nunca quase pegava o catálogo físico na mão, né? A gente mandava tudo em PDF, ou abria no computador, no celular, para mostrar para o cliente, fazia live commerce com showroom e não mostrava o físico, colocava na tela as imagens. Então, como que foi para vocês essa passagem também pela revolução da internet, dos meios sociais? Na verdade, assim, como eu entrei na agência, era tudo off, né? Não que tinha... ferramenta que usava em 99? Era o CorelDRAW naquela época? Famoso. Era esse aí mesmo. CorelDRAW. Entrando Adobe, Photoshop? Ou não tinha ainda nada? Photoshop já existia. O Illustrator era uma ferramenta. Ele era uma ferramenta que já existia também, mas ele era muito fechado, obscuro muito ainda. restrito. E o Fotolito? Fotolito. Você sabe o que é Fotolito? Eu não sei o que é. Explica, Rafa, como é Cara, que é. assim, ó. Gente, assim, ó, só uma coisa antes do Rafa comentar. A gente, antes, as empresas eram obrigadas a se planejar muito. Porque a gente não consegue hoje fazer do mesmo dia, produzir o material, não sei o que lá. Tinha que ter todo um processo aí. Eu acho que o Rafa pode explicar agora. Aqui. Cara, meu Deus. E tinha o Fotolito. Assim, ó, pra ter uma ideia, hoje o que você faz? Eu quero fazer sei lá, eu preciso fazer um card pro WhatsApp, tal, beleza, tal, o cliente pede lá meio-dia, lá pelas 2h30, tá na mão dele, né? No máximo. E hoje, e na época, o que acontecia? Na época a gente não tinha fotografia, né? A fotografia como é que funcionava? Era câmera física normal, o cara ia lá, tirava uma foto, tirava foto com câmera, não conseguia nem ver como a foto ia ficar. Revelava. Né?
Era revelada a foto, eram feitos cromos grandes de 5 por 7 centímetros, tá? Coloridos, né? Não aquele... Lembra que... Você já deve ter ouvido falar do negativo, né? Sim, esse Então, a gente viu. então a gente já trabalhava com fotógrafos que trabalhavam com cromos. Eram cromos de 5 por 7 centímetros, mais ou menos, e ele ia lá, fazia as fotos, né? Ah, vamos fazer um catálogo, vamos fazer de quanto que a gente vai fazer um catálogo. Beleza, vamos fazer um catálogo, sei lá, de roupa, né? Ok, aí, primeira coisa, tem que contratar o fotógrafo, daí você ia lá contratar o fotógrafo, as crianças e tal, e tirava as fotos e tal, todas as fotos sem saber como ia ficar, tá? Tirava várias mil, sei lá quantas fotos. E aí depois ia se olhar, né? Tinha uma mesinha de luz, aí o cara botava, olhava, esse aqui tá ok, esse aqui tá ok, beleza, escolhia. Depois que você escolhia as fotos eram escaneadas, né? Então haviam empresas que tinham scanner, né? Hoje é scanner de mesa, nem existe mais frase, né? Com scanner, né? Então tinha uma empresa que trabalhava com a gente, tinha um scanner gigante, cara, um scanner muito bom. Né? Qual era o tamanho desse scanner? Era um scanner que ele tinha o tamanho de uma sala, de mais ou menos de 4 por 4 metros. Meu Deus do céu, Deus isso era a do céu. máquina. E hoje em dia o scanner é o nosso celular, praticamente. Dá pra Era escanear no celular, qualquer sabe? coisa, No tudo no celular. escaneia. Então era um scanner tinha uma rotativa, sei lá, você colocava lá o cromo e ele girava e escaneava. E aí, o que acontecia? As fotos que vinham qualidade melhor, elas vinham mais ou menos ali com os seus 5, 6 mega, né? E aí, cada foto vinha num disco. Disquete? Ou era o era disquete um mesmo? disco, porque o disco quadrado? era eu não lembro agora o nome, mas era um Era um negócio CD. maior, quadrado, assim. E aí tinha que vir uma foto em cada um. Aí o cara vinha com Uma caixa. uma pilha, assim, com uns 12, 15 discos, assim, E né? não tinha 15 fotos ali. E aí tu ia lá, baixava cada uma. Você tem noção. Tu baixava cada uma, mas isso era assim, cara, porque o primeiro fotógrafo levava uns 2, 3 dias para te trazer os cromos, né? E depois vinha o cara do fotolito, não, o cara que fazia o scanner, né, que escaneava as fotos, aliás, e vinha, buscava, também era de Joinville, aí ele ia lá, buscava os cromos do dia seguinte e ele trazia eles digitalizados. Aí a gente fazia o material, né? Aí a gente fazia físico, né? Mandava também para o cliente uma versão física para ele ver e aprovar. Perceber, vamos supor, o catálogo, né? Na época, tive uma época que eu trabalhei que não tinha nem impressora formato A3, cara. Era no A4, tu tinha que fazer e montar folha por folha, Meu Deus. fazer montagem de mockup e tudo, né? Meu Deus, levava um dia para fazer a montagem do mockup. A produtividade era Eu muito fazia mockup pequena. também na época. Mockup. Esse é o meu papel também. Aí o que acontecia? Para fazer um material desse, você levava 1, 2 semanas. Antes de Quando aprovar. dava tudo certo, né? Aí a Tinha que ter Thalita falou, planejamento. aí a Um Thalita planejamento exatamente. enorme para qualquer coisa. Aí a Thalita falou do fotolito, né? O que é o fotolito? Cada página, vamos supor que você tem lá do material, ele vai gerar tipo um negativo. E esse negativo de uma cor, né? Geralmente esse material é colorido e Sabe a aqueles base... folha de foto que parece? Fotolito parece aquelas folhas de foto de antigamente. Aquela que Isso, colava um pouquinho. isso, é mais ou menos assim quando você vai mandar fazer uma estampa, nem sei se estampa hoje faz assim, mas ele faz um negativo em cima de um papel, de um plástico, né? Que é aqueles Transparente. quadros de estamparia, né? Isso. Então, imagina, no papel você trabalha com 4 cores, né? Com a escala CMYK, né? Então, tinha que ter 4 fotolitos para cada página. Meu Deus. Tá? E a gente tinha até tu lembra que tinha? Tinha um armário que guardava fotolito. A gente guardava A gente guardava os fotolitos, achando que o cliente às vezes precisaria reimprimir aquele Pra catálogo, reimpressão, sabe? a gente precisava do fotolito. Isso. Aí fazia esse fotolito ele era levado para uma gráfica e ele era estampado em cima de uma chapa de metal. E aí lá é impresso, né? Com essa chapa de metal. Hoje já tem, acho que é CPD, acho que é CPT,
PCD, sei lá o nome, mas eu sei que já não tem mais o fotolito. O fotolito morreu. Digital, né? Não, hoje é 100% digital, manda por existiam e-mail. empresas que só faziam fotolito. Essas empresas morreram, Com certeza. sabe? Não, quem E- fazia o filme, né? A Kodak, que fazia o filme. É. Todas essas empresas Sim. morreram. Algumas que não foram para o mercado de câmeras digitais, até Exatamente. algumas que foram. Não, Enfim, são indústrias não, e indústrias que foram morrendo. A nossa primeira câmera digital, cara. Sonho. Nossa, a gente comprou. Tinha a Sony Mavica, né? Que tinha 1.2 mega. Megapixels. Né? 1.2 mega, Uhum. tá? Aí tu conseguia colocar, sei lá, umas 4, 5 fotos dentro, uma coisa assim. Nossa. E as fotos eram bem pequenas também, né? Tipo, não tinha muita resolução e tal. A própria câmera. Quando a gente comprou a primeira câmera digital de 2.3 mega, Isso, fantástico. Revolução. foi o auge. Uhum. A gente ficou uns 2, 3 anos com essa câmera trabalhando, sabe? Aí, quando começou a chegar no Brasil os celulares com 2, 3 megapixels, foi 2007, 2008, né? Que o Brasil começou a popularizar. Tô falando de Sim. chegar porque já existia há um tempo os Estados Unidos e tal, mas a gente tem que lembrar que demora muito para se popularizar coisas no Brasil. Sim. Né? Porque tem um problema de renda, tem um problema de importação, impostos e mais coisas, então antes demorava muito mais, demorava 10, 12, 15 anos para popularizar uma coisa. Como é que eram os computadores de vocês em 99? Meu Deus. Nem lembra? Acho que era. Como é que era o nome? Era. IBM? Não. Não. Era. Como é que era o nome? Não deles? usava Apple, né? Não, a gente chegou a usar, tá? A A gente gente tinha o teve. Apple azul. A gente teve, tá? A gente tinha um Power Mac, que era chamado na época, e junto com ele tinha um scanner. E aquele scanner, cara, era um scanner, coitado, ele era escandaloso mesmo, né? Que a gente botava lá, às vezes tinha que escanear, e a gente brincava que parecia que tinha um gambá lá dentro, que às vezes, quando passava o scanner, né? Passava lento, Fazia cara, um barulhão aquele negócio. era assim, era uma comédia, né? Tipo, em relação a hoje, eu conto essa história até às vezes pro pessoal É bom, da agência, cara, eles, por isso eles que ficam meu, é de legal. cara, assim. Prazer. Não, eu tô de A cara que mesma eu tô nostalgia que surpreendida. traz Nossa, isso. não, É. e assim, né? Assim, então o processo ele era muito mais. Muito lento. Tinha que ter todo um planejamento que se furasse alguma etapa. Vamos dizer que o fotolito não desse certo. O cara tinha uma Mais feira. 3 dias pra fazer já um fotolito. demorava pra. E assim, gente, a logística também era diferente, né? Era só correios. Hoje em dia tem toda uma metodologia diferente. Pra vocês terem Distâncias se noção, encurtaram demais. a gente, tipo, às vezes mandava anúncio pra outros estados via fax. Então, assim, era uma coisa muito arcaica mesmo, né? Hoje em dia as pessoas não entendem, mas é aquele movimento. E hoje, aí depois dessa etapa, a gente começou a se envolver na parte de redes sociais. A gente foi, acho que a primeira agência que iniciou esse trabalho realmente das redes sociais, né? E Orkut. Orkut começou a né? usar pra Eu já marketing. ia falar se Orkut. começaram no Facebook, mas eu esqueci que tinha o Orkut é, antes. Ah, Tem. Orkut. E lembra... MySpace antes, mas isso não chegou aqui no Brasil muito forte. Messenger também. E outra coisa... MSN. MSN. E outra coisa, além de todo o processo que era difícil, também era tudo muito caro. Telefonar era muito caro, gente. Os dias mais baratos eram domingo, né? Então a gente tinha que cuidar, até o cliente mandava SMS. Não, tipo, era um valor caro naquela época pra fazer. Quanto então, custo tinha até produzir alguma coisa de verdade, Nossa, né? era Sair muito, ali. muito Hoje não caro. tem quase nenhum custo mais pra Não. produzir. muito caro. Hoje o maior custo é pessoas. E- De todas as empresas. Antes tinha um monte de coisa. Telefone, tinha fax, fotolito, Exatamente. scanner, o filme do fotógrafo, não Tudo. sei o que. Não sei Impressão nada. de papel, a gente gastava um monte Papel. com papel. Papel. Pra mandar pro cliente o material, sabe? Então tinha todo esse custo por trás. E sem contar nada sustentável, né? Porque olha o trâmite que tinha em todos os sentidos, né? E eu acho que muito mais do que isso, o legado que a gente tá deixando de pessoas qualificadas no mercado, né? Não tô falando só que estão com a gente dentro da agência, mas quantas pessoas já passaram pela agência e que hoje são grandes referências, não só em Jaraguá, mas fora também na nossa Celeiro de Talentos, que é uma empresa de quase 30 anos. Exatamente. Então a gente, eu acho que tem um papel em várias frentes, né? Agora essa questão do SG, ajudando as empresas na questão do SG. Então, hoje eu vejo que a gente saiu um pouco da parte só da comunicação e a gente entrou para uma parte bem estratégica de negócio mesmo, ajudando o cliente em todas as frentes, em como muitas vezes a gente vai em reuniões onde que a gente até não volta com demanda, mas a gente ajuda no horizonte de várias frentes do cliente, onde Até ele porque consegue se orientar pela experiência, né? A experiência ela é muito orientativa. Exatamente. Eu gosto muito também de me orientar por experiência.
Hoje, depois de ter aprendido muito em tentar fazer coisas que o jovem tenta fazer, e é imbecilidade do jovem. Não tem problema, eu também sou jovem e fiz muita coisa errada. E é legal e também vejo como é ver- bom pautar em experiência. É. 29 anos faz É. diferença, cara. Vocês foram calejados, vocês trabalharam em períodos diferentes, Muito. vocês tiveram demandas corriqueiras de moda, como um metaverso, mas tem a inteligência artificial que a gente sabe que não é moda, e Não é vocês já moda. entenderam isso também. Então a gente sabe, a experiência caleja. esse olhar calibrado, né? E como Uhum. vocês também estão passando isso para os novos funcionários, a nova geração, porque se a gente for a ver a empresa de vocês hoje, ela não é só a geração que estava lá em 99, né? Vocês têm muito, inclusive falando, né, da minha geração, vocês têm muitas pessoas que inclusive estudaram comigo, trabalhando, então como vocês estão passando também essa cultura, como tu destacou, da empresa para esses novos jovens, né, esses novos profissionais do mercado de trabalho que vão fazer o futuro de Jaraguá e né, Conta da pra nossa gente região. então, Thalita ou Rafa, como é a cultura de vocês? Como é que é trabalhar na KWB? Pode falar. Olha, a gente tem pilares bem estabelecidos lá. Primeiro que a nossa gestão horizontal. Eu e o Rafa, a gente é totalmente aberto a conversar e eu acho que esse é o grande diferencial, assim, que eu acho. Às vezes eu vou em alguns clientes e aí os clientes falam, meu Deus, Thalita, mas ninguém traz ideia. Eu falei, mas tu dá oportunidade para eles darem ideia? Ah, mas eles não vêm com nenhuma ideia inovadora. Tá, mas tu deixa eles irem em eventos para eles trazerem ideias inovadoras? Então, assim, às vezes também o gestor, ele quer um movimento, mas que ele não possibilita também, né? Então, eu acho que, assim, principalmente a questão da gestão horizontal, eu e o Rafa, a gente está muito mais hoje, eu diria, como CEOs do negócio. A gente já tem heads que trabalham dentro da agência nos setores, né? Lá no setor do Rafa, o Rafa tem um head que trabalha com ele. No meu setor de comercial também tem. No setor de planejamento também tem, na parte estratégica digital também. Então, hoje a gente está mais na parte de gestão, mas totalmente horizontal. A gente preza muito por esse olhar. Como a gente já vem da diversidade, para a gente é muito mais fácil entender. Não adianta, a gente às vezes quer que todo mundo siga o mesmo modelo, mas a gente tem que entender, seja numa empresa pequena, seja numa empresa grande, que a gente tem que entender cada um de forma diferente e não tem como ser diferente, a gente tem que fazer isso. E a gente também preza muito para a abertura da equipe de também dar um ponto de vista. E a gente construir juntos. Então, nosso planejamento estratégico já há muito tempo, a gente não tem, antigamente a gente tinha um planejamento estratégico que a primeira gestão fazia, não tem mais isso. A gente Não. faz realmente Colaborativo. total. Equipe toda. Todo Tem que ser. mundo. Tá certo. A gente, porque também é o momento da gente ouvir o que a gente tem que ouvir, não adianta dizer, a gente também tá ficando velho, né? A gente tem que falar isso, então a gente tem que introduzir. Não, mas é verdade, a gente também tem que entender que a gente também tá ficando velho e assim, essa geração de vocês vêm com um brilho diferente e uma velocidade de aprendizado que é uma coisa absurda. Eu vejo que o grande desafio realmente é conseguir conciliar a experiência de vocês, assim, dessa geração mais nova, com a parte do entendimento do ser humano mesmo, assim, da gente trabalhar com as nossas frustrações, da gente trabalhar com a nossa ansiedade, às vezes, de querer as coisas e às vezes não é no tempo que a gente quer. Então, eu acho que é mais isso, essa modelagem. Então, por isso que também a gente tem há tanto tempo uma psicóloga corporativa lá na agência. Olha só. Extremamente que E ela importante. ajuda na cultura desse movimento da agência. 9 anos já que a gente tem. E ela ajuda não só nas contratações, que a gente aí faz contratações mais certeiras. Várias vezes eu levei pessoas que eu achava, vai ser super legal essa pessoa. Aí chegou na hora de contratar, a psicóloga olhou, mas ela não tem conectada com a cultura de vocês. Exato. Gestão tem a ver com a gente entender a gente. Quanto mais a gente entender a gente, mais a gente vai entender o outro. Exatamente. Então, gestão é sobre isso. Ainda mais para líderes, não tem como a gente querer ser um bom líder se a gente não cuidar da gente enquanto ao lado psicológico e assim por diante. Eu vim ouvindo Porque a gente tá no estresse o tempo todo, né? Por exemplo, hoje é o último. É o dia. Eu falei do último dia do mês, eu não posso falar. Não, mas pode Mas, falar. assim, Pode, isso hoje corta. a gente grava e depois a gente solta na quarta-feira, sempre na quarta-feira que for o episódio pro ar. A gente tem que pensar em meta, tem que pensar em equipe, tem que pensar em todo o processo. E se a gente não tiver muito bem pressão de cliente, a gente também aí passa essa pressão para a equipe, né? Exatamente. Com certeza. Mais alguma história que vocês queiram Rafa, contar da trajetória da KWB? Conta mais alguma coisa. O Rafa é o dicionário, né? Histórias? É o booking. Então, fala pra gente uma Não, na história. verdade, assim, que eu lembre, assim, de história, a gente tem alguns
Não sei se a gente pode comentar também de alguns cases assim Claro, que a a gente gente achou falou que do lado são, ruim, né? Vamos falar das coisas boas que agora. são assim coisas que aconteceram na cidade que realmente repercutiram de maneira positiva para a gente, né? Além do KWB Insights, né? Dos 2 KWB Insights que tiveram. Assim, a gente tem algumas campanhas que a gente acabou trabalhando para uns clientes nossos, que inclusive tem um que a gente, hoje ele não existe mais, né? Mas que na época assim, causou uma repercussão muito forte, que inclusive a gente usou pessoas na frente de um outdoor, né, Thalita? Era um outdoor vivo. É um outdoor vivo, né? Que na época era academia, não sei se vocês já ouviram falar, se era academia, se chamava Academia Impulso, né? E a gente queria realmente inovar, né? Em termos de campanha e tal, Formato, né? trazer alguma totalmente Aí nova. a gente fez o quê? Colocou na frente de um outdoor uma plataforma, né? E nessa plataforma a gente colocou equipamentos e pessoas malhando na frente do outdoor. Que Né? legal. E isso realmente assim foi um baque, nossa, chamou muita viral, atenção assim, na as época, pessoas o começaram a pessoal falar um pro outro. ficou impressionado com a ideia que a gente trouxe na época, né? E esse foi um deles, né? Thalita, não sei se tu lembra de alguma outra, assim, agora que vem na tua... Ai, teve tantas, mas assim, a gente, né, alguns projetos importantes para a cidade, por exemplo, a logomarca da Arena foi a gente que desenvolveu, Ah, né? legal. Então, que eu Muito acho que é um legal. projeto também de cidade, né? Na época da transição do Shopping Brighton para o Jaraguá do Sul Park Shop também, foi a gente que participou a marca diretamente. E agora, assim, caminhando pro final, a gente sempre faz a nossa pergunta-chave pros convidados, que é uma indicação de algum livro que auxiliou vocês nessa carreira, de vocês na área de marketing e comunicação, algum livro que auxiliou vocês a passarem por tudo que a gente falou aqui, nesses altos e baixos, e também pro nosso ouvinte, colocar na lista dele para também aprender mais sobre, não só ficar aqui nesse podcast, né, para expandir mais os horizontes dele. Gabi, assim, eu tava até pensando, porque tem vários livros que eles ajudam dentro da necessidade de cada um, né? Tanto na parte de empreendedorismo, na parte de liderança, na parte do entendimento de você mesmo enquanto pessoas, de inovação, que não adianta, a gente tem que ler sobre isso, tem que estar antenado, é um caminho sem volta, né? E também a parte de comunicação, né? Mas eu queria também instigar os ouvintes e quem está vendo a gente aqui de uma forma diferente. Eu colocaria como desafio, e eu vou sair um pouco do quadrado, porque eu acho que aí também a gente... eu acho que livros a gente tem vários e eu acho que, né, tem que ser o que se conecta. Mas eu colocaria como desafio quem está nos vendo de pegar 5 pessoas que inspiram e fazer um bate-papo. A gente acha que às vezes é difícil, a gente acha que às vezes a gente não consegue, mas eu acho que se pegar 5 pessoas que são referências, assim, dentro de pessoas que realmente se conectam, e eu já tentei várias vezes, por exemplo, o Arthur Igreja, por exemplo, era uma pessoa que era uma inspiração pra mim. Um dia eu disse, cara, eu quero conhecer ele, eu quero falar com ele. Eu mandei no LinkedIn, eu acho que de tanto insistir, ele começou a falar comigo, e hoje em dia a gente se conhece, a gente conversa, entende? Então, assim, eu colocaria como desafio dessas pessoas que estão aqui com a gente hoje, da gente realmente se conectar com pessoas que inspiram, com pessoas que são referências. Aqui a nossa região, a gente é muito aberto a conversar, eu participo também de algumas mentorias, e eu acho que esse seria o grande inspiração, pegar realmente pessoas, por exemplo, essa pessoa aqui, ela é uma inspiração para mim enquanto pessoa. Conversa com essa pessoa sobre pessoa. Essa pessoa aqui, cara, é sobre ser arrojado. Vai lá e conversa com essa pessoa sobre por que tu é tão arrojado, o que te faz. Porque ali a gente vai aprender várias coisas que no fundo a gente às vezes não fala, que a gente não sente, mas que a gente tem que ir com medo mesmo. Por exemplo, a gente realizar um evento para 800 pessoas, tem que ser muito cara de pau. Vamos falar, tem que ser muito arrojado. Mas a gente tinha isso como propósito, como meta, a gente juntou a equipe e foi fazer acontecer. Então, assim, pegar realmente, mas não dentro do mesmo foco, tentar pegar pessoas, 5 pessoas ou 4 pessoas
que tenham viés diferentes, de qualidades e realmente pontos que tem que evoluir para realmente conversar. Eu acho que a nossa região ela tá super aberta, inclusive se alguém depois quiser conversar comigo, com o Rafa também, sobre alguma coisa voltada à comunicação, a gente com certeza vai estar contribuindo ou como gestão. A gente criou o Pod fantástico. já por conta disso, porque Jaraguá do Sul e Santa Catarina é muito forte. E a E gente acaba não que a nível achava. Brasil a gente não comunica tanto isso. A gente Mas não a gente acha é muito nada forte. quase A gente- parecido com isso, mostrando mais sobre A gente nossa foi, região. a gente foi lá na Fiesc conversar sobre o observatório para falar de fui lá também. números. Cara, Jaraguá Santa Catarina. aparece em Não, vários. vamos falar primeiro de Santa Catarina. Pulei já. Todos os rankings que tem de algum benefício, vamos falar tudo que tem voltado a empregabilidade, saúde, educação, IDH, aprendizado, tudo tem a ver com isso. Santa Catarina está sempre no top 4. Nenhum a gente está abaixo do top 4 a nível Brasil. Renda, tudo. Então, cara, a gente tem que dar mais visão para o nosso Mas estado. isso tem a ver diretamente pelo modelo de cidade. Sim. A gente tem um modelo de cidade que a gente, por exemplo, sabe quem estava no nosso KWB Insights? Todos os nossos concorrentes. Por quê? Porque a gente faz questão, a gente prefere que cresça aqui do que para fora, entende? Então a gente se ajuda muito em relação a isso, sabe? E eu acho que seria legal o Rafa também dar alguma dica, porque o Rafa foi professor, né? Muitos anos universitário, né? Acho que quantos anos? 15 anos, Rafa? 12, 13. O Rafa é um grande, deixou um grande legado nessa parte, né? De repente, de alguma coisa também que eu acho que para essa geração mais jovem. Sem humildade, Ou né, Rafa? algo Vamos também lá. que queira deixar, de repente, não um livro, mas alguma. Assim, gente, eu tenho, na verdade, assim, eu acho que o mais importante de tudo, não existe, é amar aquilo que você faz, sabe? Perfeito. Não sei agora quem é que foi que falou, eu não lembro direito quem que já disse isso, que quando você faz aquilo que você ama, na verdade, quando você trabalha, aquilo que você não está trabalhando, você está se divertindo, né? Então eu me divirto, eu particularmente gosto de fazer o que eu faço, amo o que eu faço, então eu me divirto todo dia. Eu não estou trabalhando, eu estou me divertindo, né? E isso para mim é o principal, sabe? Isso é o que realmente me move, né? Me faz acordar todo dia porque eu vou lá me divertir, né? Eu vou lá fazer aquilo que eu amo, fazer aquilo que eu gosto, fazer coisas que eu até falo para Thalita, às vezes quando a gente vai desenvolver um material, né? Algum produto, alguma marca para algum cliente, eu particularmente eu puxo de uma maneira como se isso fosse para mim, como se eu fizesse parte daquela empresa, sabe? A partir do momento que eu me sinto dentro da empresa, eu me sinto dentro daquele cliente que eu vou estar trabalhando para ele, é como se eu estivesse fazendo para mim mesmo, né? Então eu vou buscar o melhor para poder atender ele da melhor maneira possível e ainda feliz e contente e alegre porque eu estou fazendo aquilo que eu amo, né? E uma outra coisa que é importante nunca, tá? Você nunca para de estudar, você nunca vai parar, você sempre vai estudar o resto da tua vida, tá? Esquece esse negócio, agora eu sei tudo, mentira. E tudo muda muito né? rápido. Mentira. Você todo dia está aprendendo coisa. Então, é o olhar daquilo que você está percebendo e para você ter essa percepção e às vezes poder trazer tudo que está à tua volta para dentro do design ou até para a tua vida, né? Você pode ter um olhar diferente, né? Eu faria o seguinte, eu leria um livro que é uma bíblia gigante do Pearson que fala sobre semiótica. É sensacional. Tá? E ele te ensina a olhar as coisas de maneira diferente, né? E ele te ensina também, claro, a gente vai ter aquela questão, né? Cada pessoa pode olhar algo de um jeito, né? E aí ele também te ensina assim, o objeto, né? A diferença de como você está olhando o objeto, aquilo que você pensa naquele objeto que você está olhando e como você pode mudar ele na hora que a pessoa perceba ele e trazer uma outra história para ele ou trazer um outro significado, né? E isso para mim é muito legal, é muito inteligente, é muito simples, né?
E as pessoas, principalmente quem trabalha com isso, né, com design e tal, também consegue, sabe, com coisas tão simples assim. Por que eu não pensei nisso antes? Você já deve ter pensado nisso, Sempre, né? E provavelmente alguém já pensou, né? E aí o piercing te dá piercing, né? Na verdade ele te dá essas vertentes, cara. Ele te deixa, abre a tua mente para você começar a olhar as coisas, cada objeto, cada ser, né? Principalmente os objetos, os orgânicos, né? De uma maneira que você, né, eu podia fazer assim, né? Mas eu podia ter feito dessa maneira, ou podia ter visto desse outro olhar, né? E isso faz com que a gente comece a abrir a nossa mente e pensar diferente também. Eu sou mais de exatas, né? Então começar a pensar fora da caixa, ou errado, né? Por exemplo, acho que dentro da semiótica que o Rafa falou, porque também o Rafa fez design de faculdade, eu fiz publicidade e propaganda, mas também a gente tem semiótica, né? Um exemplo disso, que até o Arida Sol estava aqui, né? Sim. E o ícone dele foi a marca, a revitalização de marca foi o Rafa que desenvolveu, né? E aí o ícone dele, ele tem 3 significados, aquele elemento, né? E eu acho que o Rafa aí pode falar. Que isso tem a ver com semiótica. Que na verdade, assim, o que acontece? A gente tem, é um parapente, né? A gente percebe hoje que é um parapente. Só que ao mesmo tempo, ele é um símbolo do infinito, né? E também é o S de Sol. Se você virar ele, você tem o S de Sol, você tem o símbolo do infinito, que é onde o parapente voa, né? Não sei se vocês já pensaram, pô, o céu é infinito, o parapente voa lá. E ao mesmo tempo o desenho minimalista em parapente, porque a primeira marca era um parapente e uma representação do Sol. O parapente é o pé da letra, né? E aí a gente conseguiu com isso fazer com que ele ficasse extremamente minimalista com um traço. É um traço. Se vocês observarem, é um traço que dá uma volta, uma parte mais gordinha, depois mais fininha. Ou uma minhoca, né? Que nem eu te falei há pouco. Que tem tanto significado. Uma outra coisa que eu aprendi uma vez numa palestra que eu estive na faculdade, né? O cara chegou assim, fez um símbolo demais, né? Aí ele, na tela, disse, pô, o que vocês veem aqui? Ah, é um mais, sinal de mais. Beleza. Aí ele pegou uma perninha, a perninha de baixo ele aumentou um pouco, né? E aí eu perguntei, e agora, o que vocês estão vendo? Um T. A gente está vendo uma cruz. uma cruz. E quanto significado... Mas ó, eu vi um T. Exatamente. E quanto significado trouxe e quanto significado tem o simples fato de você esticar um pedacinho de uma linha. Então, todas essas coisas, não que eu seja uma pessoa religiosa, tá? Mas assim, ele trouxe como o tanto que traz de significado um detalhezinho, né? E daí assim, um dia nós vamos conversar só sobre design. Cara, pensa assim, só sobre design é bom também, eu gosto. Pensa assim na maçã, elementos né? criativos. Se tu falar maçã, maçã é um dos elementos mais sensacionais que tem pela quantidade de significado que ele tem, e ele tem significado desde a criação, o pecado, a tudo inovação, isso, exatamente. Newton, né? Tem a evolução, muita coisa. Tal. E se você tem o logo, né, da maçã, você tem a Apple. Né? Se você vê essa maçã aqui, você vê o quê? Tecnologia, né? Você não também vê a é um maçã, símbolo para a humanidade comer. toda, né? Depois que a Apple foi criada, ela começou a virar um outro símbolo. Já eles Exatamente. conseguiram, além de utilizar a maçã com essa semiótica de evolução, eles trouxeram a maçã para um outro patamar. Que, cara, de novo ela é evolução. Ela foi lá em 1500 e pouco, agora vai ser de novo. Exatamente. O significado, né? Então, nesse sentido do significado... Elon Musk com a Tesla fez a mesma coisa, não em termos de design, daí, mas em termos de naming, daí, que também é uma coisa muito importante, né? Naming é fantástico. É fantástico, eu adoro naming. Eu sou já dá meio criativo em naming, eu tenho vários bastante. nomes que foram criados por mim, eu digo, mas teve inspiração ali, teve colaboração, né? Exatamente. E essa parte de criação de names é muito bacana. Um outro dia dá pra falar sobre isso, né? Design, naming, marca, branding, conexão. Dá A gente pode chamar o Rafa, que o Rafa dá aula disso. É muito bom. Se quiser, estamos aí. Quando precisar.
Vamos lá já então. deu. Vamos. E agora, para finalizar, a gente queria deixar aberto espaço para vocês falarem onde as pessoas encontram a KWB, aonde a gente pode saber mais sobre a KWB, redes sociais. Hora Pra quem do jabá. talvez quer mandar um currículo também que se interessou nesse podcast para vocês. Como que Muito faz? legal, assim, então a gente, né, tá em todos os canais, nós temos que ser exemplo, né, de comunicação. Então tem nosso site, né, que é o www.kwb.com.br, tem nossas redes sociais, a gente tem TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo que vocês quiserem, YouTube, KWB Comunicação, então é só nos procurar lá. Então também interessados que estejam realmente de fazer parte do nosso time, pra gente é uma grande honra, a gente já falou sobre time aqui também. E a gente agradecer muito, né? E eu acho que, assim, antes de eu passar a palavra também para o Rafa, eu acho que empreender é um desafio diário, acho que tem que ter muita resiliência. Nós temos estilos totalmente diferentes, os 3 sócios, e eu acho que é isso que engrossa o caldo, né? Como se fala, eu acho que isso que faz acontecer. A gente tem muito respeito na forma como a gente conduz, o respeito é um dos pilares base, e não adianta, gente, assim, tem muita gente querendo empreender, o Thiago eu sei que também está em várias frentes empreendendo, mas tem que ter muito, a gente dorme pouco, trabalha muito, Tem que ter coragem. tem que ter coragem, tem que ser disruptivo, tem que ser cara de pau, tem que não desistir fácil, tem que também ter segurança financeira, no sentido, eu digo assim, às vezes a gente quer tomar algumas decisões, assim, que seriam fantásticas, mas a gente, às vezes, tem que esperar um pouquinho, ter um pouco de resiliência pra gente depois dar a tacada certa. Então, isso também, às vezes, a gente tem que criar uma conscientização da equipe em relação a isso, mas e engajar muito, né? Eu acho que, assim, tem que ser um lugar gostoso, o Rafa falou muito que ama onde trabalho, eu também amo, e a gente espera também sempre trazer pessoas que estejam muito felizes onde estão trabalhando, porque a gente passa mais tempo dentro de casa do que dentro do trabalho do que em casa, então se não for um lugar agradável, gostoso, não faz sentido, né? Total. Exatamente. Rafa, isso aí. canais, quem mais quer? Gente, TikTok, vejam nossos absurdos no TikTok. Sensacional. A nossa turma lá capricha. É verdade. Realmente vale a pena, se diverte. Assim, ó, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Cara, fantástico, tal. O Pode Já, Pode Já, né? Pode já. Fantástico, Pode Já, tá? Adorei estar aqui, achei muito legal vocês, assim, muito simpáticos, muito prestativos. Obrigado, tá? Por atenderem a gente aqui, né? E venham visitar a gente. Venham visitar a KWB, tá? Que é a nossa casa, é a casa de vocês. As portas sempre abertas, tá? Só no final de semana, tá? Mas qualquer coisa também tem o WhatsApp está aberto, tá? Pode mandar mensagem que estaremos aqui prontamente. Rafa, Thalita, então, muito obrigado por terem vindo hoje. Foi um ótimo episódio. Demais. Vai ao ar agora na próxima quarta-feira. Muito obrigado. Até a próxima. Agradecemos também quem ficou com a gente até aqui. Não se esqueçam de curtir e comentar o nosso vídeo e compartilhar com quem vocês sabem que também é apaixonado, como a Thalia e o Rafa em marketing e comunicação. É isso aí. Muito obrigado. Pessoal. Muito obrigada, galera. Valeu. Obrigado, hein? Tchau, valeu.